Confirmação importante no Atlético. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre a renovação do Renzo Saravia, em que pé está essa negociação. E ainda, Ivan Roman joga ou não joga amanhã contra a equipe do Cruzeiro. Tudo isso e muito mais agora aqui no canal Apaixonados pelo Galo. Eu me chamo Caio, seja muito bem-vindo e é sempre um prazer, é um privilégio ter você por aqui. Já vai deixando aquele like que ajuda demais o nosso trabalho, tá? Muito obrigado. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhuma notícia, nenhum conteúdo. Lembrando que aqui toda semana temos informações do Galo. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir desculpas a vocês aí. No fim de semana não teve vídeo, não teve live, né? Ontem também não teve. Tive um probleminha aqui com o mouse do computador. Acabei conseguindo arrumar só ontem à noite. E aí não dava tempo mais de gravar o conteúdo, né? Raramente a gente não grava numa segunda-feira. E hoje estamos voltando aqui, tá? Então vale a pena, esse vídeo está muito informativo. Temos muitas informações para passar aqui para vocês, beleza? E amanhã possivelmente não tem vídeo, mas voltaremos ainda na quinta-feira também, tá? E fim de semana, se Deus quiser, vamos fazer uma livezinha aí. Bora para os assuntos, né? Vamos começar falando aqui sobre a questão do Ivan Roman, né? O Ivan Roman, ele muito se fala que ele pode jogar no sacrifício, ele teria que fazer cirurgia ou não teria, enfim, muitas especulações nesse momento. Eu vim aqui deixar claro o que realmente está acontecendo na situação do Ivan Roman para você, tá? Eu vou colocar aqui na tela. Na verdade, não tem informação aqui. Eu não preparei informação em site, né? Porque eu vou passar aqui a minha informação sobre essa questão aí do Ivan Roman primeiro, tá? Então o Ivan Roman é o seguinte, gente. O Ivan Roman, ele foi cortado da seleção do Chile, né? Todos nós sabemos disso. Ele voltou a BH para ser reavaliado pelo Atlético, a questão aí da lesão dele. O Chile, né, a seleção lá, a Federação do Chile, cortou ele, né, e colocou em nota que ele teria que, de repente, passar por uma intervenção cirúrgica, né, e o Atlético está reavaliando. O que eu consegui de informação? O Ivan Roman, ele treinou, tá, isso é informação do Elton Novaes, nos Donos da Bola, importante dar os créditos aqui, né. O Ivan Roman treinou no domingo, tá, antes de ontem, com o grupo, normalmente, né? E o Atlético vai ver se ele se adapta ali à situação, né? De jogar com a mão lesionada, né? Ir para o sacrifício, né? Para o clássico. Não se sabe ainda se vai colocar uma tala, se vai enfaixar, enfim. Não se sabe ao certo o que o Atlético vai tentar fazer, tá? Mas o departamento do Atlético, que é a informação que eu já tenho, né? Departamento médico do Galo, como que eu posso dizer, disse que o Ivan Roman, ele pode jogar, tá? Se for da vontade dele, em questão de jogar no sacrifício, em questão de ir para o jogo de amanhã, né? E o Atlético alinhar tudo direitinho, mobilizar a mão bem mobilizada, né? O Ivan Roman, ele deve aparecer no jogo de amanhã, tá? Mas caso ele não se adapte, né, à forma que o Atlético arrumar ali para poder ele jogar, ele aí não tem como ele ir para o jogo, pode acabar até atrapalhando, né, a equipe do Atlético. E esse jogo é muito importante, né, para o Atlético, para o próprio Cruzeiro também. Então vai ser um jogo muito difícil, uma das melhores equipes do campeonato hoje. Isso a gente tem que admitir. Terceiro lugar atual do Campeonato Brasileiro. Hoje joga um futebol muito melhor do que o nosso, mas historicamente a gente sabe que o Atlético costuma regular contra a equipe do Cruzeiro, né? Mas eu acho que é um pouco, pode ser ruim para o Atlético ter o Ivan Roman no sacrifício nesse jogo, né? Talvez escalar o Vitão possa se mostrar ser um erro também. Eu apoio a escalação do Vitão, mas pode se mostrar ser um erro, ele pode fazer um jogo ruim e acabar também comprometendo. Enfim, o Sampaoli está no mato sem cachorro, né? Ele não está numa zona de conforto,
muito diferente disso, né? Muito pelo contrário, ele vai ter que quebrar a cabeça para poder montar esse Atlético, para poder encarar o Cruzeiro, tá? Então a informação sobre o Ivan Romão, o que realmente está acontecendo é que o Atlético ainda está avaliando o jogador, o próprio jogador está vendo se adapta ali ao modelo que o Atlético, ao jeito que o Atlético quer que ele vá para a partida, né? E o departamento médico também segue observando o jogador, beleza? Bom, sobre o Ivan Romão é isso, deixe nos comentários a sua opinião. Você gostaria do Vitão, né, de ver o Vitão, ver outro jogador improvisado por ali? Eu acho que realmente, se for improvisar, eu acho que teria que entrar com o Fausto Vera, que já fez essa função, né, de terceiro zagueiro. A vez que tentamos entrar ali com o Gabriel Menino por esse setor, acabou não dando muito certo, né? Eu acho que, inclusive, a defesa do Atlético vai ficar baixa, né? Uma estatura bem ali baixa, com Fausto Vera e Saravia, por exemplo, somente o Juan Tressoldi um pouco mais alto ali, né? Então acho que seria um pouco ruim colocar o Fausto Vera por ali. Então eu sou a favor da escalação ali do Vitão. Mas a sua opinião é muito importante, tá? Deixe nos comentários. Vamos para o próximo assunto. Vamos falar agora sobre a questão aí do Saravia, né? Já que a gente citou ele por aqui, porque o Saravia, ele vem conversando há algum tempo com o Atlético, os representantes, né, do jogador e o Galo, vem conversando sobre uma possível renovação. E eu adiantei para vocês, em alguns vídeos aí, que o Saravia pedia 2 anos de contrato, pelo menos, e o Atlético queria dar apenas 1 ano, apenas uma temporada de renovação com o Saravia, por conta da idade, das lesões e tudo mais, né? E a outra informação que chega, a atualização que chegou pra gente, é que o Saravia, ele realmente deve renovar com o Atlético. Ele tem uma vontade muito grande de permanecer e o Atlético tem uma vontade também muito grande que ele permaneça. Então, até esse momento não fechou nada, mas dificilmente o Saravia não renove com o Atlético, tá? Então tá bem encaminhada a renovação. Eu trouxe aqui para vocês na época que o Alan Franco estava encaminhando ali uma renovação também. Eu trouxe em primeira mão para vocês e agora eu estou trazendo aqui que o Saravia dificilmente não renova com o Atlético. O Saravia deve permanecer na cidade do Galo para a próxima temporada e o Atlético deve dar sim o contrato de 2 anos, de 2 temporadas para o Saravia, o nosso zagueiro, né, barra lateral, ou lateral barra zagueiro, né, que ele é lateral de ofício, mas joga ali como terceiro zagueiro e faz muito bem a função. Inclusive eu prefiro ele de terceiro zagueiro pela direita do que de fato de lateral direito, tá? E a torcida, é curioso, né, que a torcida do Galo tá pedindo muito a renovação. Curioso não, porque o Saravia joga muito, né, gente? A torcida tá pedindo demais a renovação do Saravia, né? Tem até informação aqui para vocês, ó. Paulo Brax recebe pedido, né, e tudo mais. Vou até mostrar para vocês aqui no site, ó, rapidinho para vocês poderem acompanhar também. Ó, para vocês verem aqui, ó. Paulo Brax recebe pedido da torcida, né? Pedido entre aspas aqui, né? O nome que existe até prioridade para acerto é o lateral direito Saravia, titular pelo lado direito, né, da defesa, titular absoluto, né? Isso é óbvio. Tem contrato encerrando em dezembro e ainda não acertou a renovação. Eu trouxe para vocês aqui, né? Torcida pedindo muito e o Paulo Brax, o Atlético, né, no geral, deve atender a esse pedido. O Saravia provavelmente, né, muito possivelmente, não vou cravar nada aqui que eu não sou bobo, mas está muito encaminhado para o Saravia renovar por 2 temporadas. Deixe nos comentários a sua opinião. Você também renovaria com o Saravia por essas 2 temporadas? Ou não renovaria de jeito nenhum? Ou renovaria só por uma? Deixe aí nos comentários, é super importante, beleza? Vamos para o terceiro assunto aqui, terceiro e último assunto do vídeo, que é sobre uma confirmação no Atlético, uma confirmação importante no dia de hoje, tá? Sobre aí a gestão do Galo. Tá na tela a informação para vocês, do próprio site aqui do Atlético.
Ricardo Guimarães é reeleito presidente do Conselho Deliberativo do Galo. Por unanimidade, a chapa Galo Forte sempre foi eleita para a diretoria do Conselho Deliberativo aí do Clube Atlético Mineiro, que continua tendo Ricardo Anis Guimarães como presidente e Renato Moraes Salvador Silva como vice-presidente. Votação ocorreu nesta terça-feira 14 no auditório da sede de Lourdes. O mandato é até outubro de 2028, né? Confira a chapa completa. E no caso, o presidente é o Ricardo Guimarães, vice Renato Salvador, e aí os efetivos aqui são o Abs Salomão, né? A Cláudia Vieira, o Fernando Campos Mota, os suplentes, né? Caso esses aqui não possam atuar, Cristina Lima, Eduardo Soares, Rubens Soalheiro. O Conselho de Ética e Disciplina, os efetivos aqui são o Alexandre Machado, Eduardo Fischer, Fábio Guimarães, Flávio de Souza, Jorge Berg, José Murilo de Moraes, Márcio de Freitas, Marcos Vinícius, Nélio Brant, Rodrigo Martins, Sérgio Souza. E aqui os suplentes tem o Alessandro Magno, Fernando Alberto, o Rai Ribeiro, o José Henrique, né, e o José Maurício Alves Pereira. Tá aí todo o Conselho Deliberativo do Atlético. Eu acho importante, né? Por mais que o Conselho Deliberativo do Galo não tenha feito uma grande diferença, todo clube tem que ter o seu Conselho Deliberativo ali. Eu acho importante, tá? Ter por parte ali da associação o Conselho Deliberativo, até para poder tomar algumas decisões, por mais que esteja atrapalhando em algumas tomadas de decisão, né, e tudo mais, é pela votação do conselho que muita coisa acontece, né? E a gestão do Atlético, ela não é ruim hoje, né, em questão aí de financeiramente falando, futebol é um desastre, né? Não acho assim um desastre, acho que falei uma palavra muito forte, mas futebolisticamente falando, o Atlético ainda tem muito a evoluir. A gestão está um pouco à frente, questão financeira, questão de empresa do Atlético, tá indo aí tudo bem, tá tendo superávit ano após ano, obviamente ainda não pagou a dívida, tem os juros, tudo mais, mas esse é assunto para muitos minutos de vídeo, né, para lives e lives e lives e lives. Mas é importante ter o Conselho Deliberativo ali para poder ajudar na tomada das decisões. Deixa a sua opinião nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, não esquece do like maravilhoso que ajuda a gente demais. O meu palpite para o jogo de amanhã, Atlético e Cruzeiro, é 1-0 para o Galo. É aquele jogo ali que a gente vai jogar por uma bola e o Atlético vencerá o Cruzeiro por 1-0. Apesar de estar cheio de desfalques ali, eu estou bastante confiante. Vamos lá que vai dar certo, se Deus quiser. Vamos trazer essa vitória amanhã. Vamos conseguir mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Forte abraço a todos vocês, cuidem-se, fiquem com Deus e, se Deus quiser, na quinta-feira eu volto com mais informações do Galo. Um grande abraço, até mais, fui!